Olá, boa noite. Você está ao vivo aqui na Hebraica, no nosso perfil, nesse projeto lindo, Hebraica Nossa Casa. E que bom ter essa casa virtual, né? Para a gente poder compartilhar, tanto que está sendo feito, né? Vocês estão acompanhando aqui a programação do Instagram da Hebraica, tá demais, né, gente? Dá para fazer atividade física e tal, e ver os professores, tá muito legal, realmente. Todo mundo sabe que eu sou uma fã da Hebraica, eu vivo um caso de lua de mel com o clube, e realmente é muito bonito de ver esse projeto acontecer. Boa noite, Bialski, estamos aqui mais uma vez. Oi, Silvio, oi, Douglas, Ronaldo, nossa audiência aqui, na expectativa para a nossa conversa de hoje, que vai ser muito legal, eu espero que dê tudo certo. Hebraica Nossa Casa. Deixa eu só falar um pouquinho aqui de Hebraica Nossa Casa, esse projeto maravilhoso que está acontecendo, não só aqui no Instagram, mas também no Facebook, no YouTube da Hebraica, tá? Essa conexão toda, todo mundo engajado, para a gente manter o contato, para a gente manter esse vínculo com o clube, com o nosso amado clube, esse projeto que o Bialski está levando, a Marisa também, a Eisenstein, e é muito bonito. Eu sempre topo, eu falo para vocês. Sempre que me chamarem, eu topo, porque tá lindo mesmo de ver. E hoje a nossa conversa, mais do que especial, gente, é com ele. Esse brasileiro que dá orgulho. A gente precisa falar, né, de brasileiros que nos orgulham. E a Hebraica Nossa Casa hoje promove essa conversa aqui com Amir Klink, esse navegador, esse desbravador. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito. Oi ao Denise, o Ike, aqui a galera toda participando, Daniel. É legal, né, conversar com quem tá ao vivo com a gente. Bom, eu adoro. E o Amir vai estar aqui com a gente, falando a respeito de experiências inusitadas na vida dele, o que a gente pode tirar, né, para esse nosso momento tão peculiar, né, gente? Meu Deus, que momento peculiar que a gente está vivendo. Vocês podem participar aqui enquanto a gente está conversando. Talvez eu tire um pouquinho, só em um determinado momento, os comentários. Oi, Marisa. A Marisa está aqui com a gente também, participando. Ela que está organizando, né, Bialski, toda essa colcha de retalhos aqui, pegando os sócios do clube e tal, e fazendo com que a gente possa se reunir todos os dias aqui nessas conversas. Eu vou ver se o Amir já está aqui com a gente. Eu vou ver se ele já está aqui presente, para que eu já possa adicioná-lo. Ainda não. Amir. Opa, acho que eu achei aqui. Ah, já tá. Amir, já vou te adicionar aqui, tá? Na nossa conversa. Agora é tudo live, né, gente? Já tem experiência. Antes era ao vivo na rádio, agora... Ah lá. Amir. Uva. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Deu certo? Deu. Que prazer, cara, ter você aqui, meu. Demais, viu? Ele foi ali. Pode assim, tá bom. Que legal. Que legal que deu certo essa conversa. Galera, eu vou só tirar um pouco os comentários aqui enquanto eu converso com a Mir, tá? E aí, na volta, a gente faz aqui no final da conversa, eu coloco vocês de novo, então guardem suas perguntas, se quiserem aqui falar com a Mir, só pra gente não ficar... Embora ele tá de ladinho também, acho que nem tem muito problema aqui das perguntas. Amir, o nosso presidente da Hebraica, agradecendo muito a sua participação, em nome da Hebraica. É muito legal aqui poder ter as tuas histórias. Tá ótimo, assim, tá bem bacana. E é legal que você tá do lado, então os comentários talvez a gente possa até deixar um pouquinho. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Tá bacana? Ótimo, eu também tô te ouvindo bem. Vai dar certo. Amir, primeiro, bom, agradecer você imensamente a generosidade, a disponibilidade. Aqui o nosso presidente Daniel Bialski também te agradeceu em nome da Hebraica essa conversa com você. Eu sei que você não gosta muito dessa coisa, né, meio... bajuladora, mas realmente nesse momento em que a gente precisa ter pessoas que a gente admira, é muito legal falar de um brasileiro como você aqui, principalmente nessa nossa conversa à noite, tá? Eu queria começar te perguntando, é claro que para fazer essa entrevista a gente já te conhece muito bem, bom, primeiro eu vou começar com a história do inusitado, né, desse momento inusitado que para você é um cara
que gosta muito da solidão pela tua própria história, né, de estar com você mesmo, as viagens, as expedições. Como é que você tem visto toda essa situação que para a maioria das pessoas é muito atípica, hein, Amir? Boa noite para você. Boa noite para você, Petra. Boa noite para os sócios da Hebraica. Tenho muitos amigos aí, embora eu seja de origem libanesa. Os meus melhores amigos são judeus, e a gente tem muito carinho pela comunidade e grandes amigos com os quais vivemos grandes experiências também. Eu tenho um currículo de experiências de isolamento mais ou menos extenso, mas a gente está passando por uma situação bem diferente do que eu passei nos barcos. Ajuda o fato de eu ter sido várias vezes confrontado com essa situação de isolamento, com essa angústia de não saber o que vai acontecer, mas havia uma pequena diferença que eu acho extremamente importante. Eu sempre tive dentro de um barco uma perspectiva e um objetivo, absolutamente, e faz uma diferença muito grande. Se a gente não tem esse objetivo hoje, ninguém tem, a gente deve construí-lo, a gente deve marcar na linha do tempo um ponto para ser alcançado. Todos nós conhecemos várias experiências ruins, dramáticas de isolamento. Você falou da Anne Frank, 2 anos. O Brasil não passou por situações tão severas de conflitos como europeus, judeus, asiáticos passaram no passado. E eu entendo que muita gente deve estar vivendo uma agonia considerável de não saber quanto tempo vai durar, o que vai acontecer. Para mim, ajudou bastante um pouquinho da convivência que eu tive com a minha família, os nossos barcos. Eu vivo num universo feminino, né, cercado de mulheres por todos os lados. As mulheres fazem barulho, tem medo. A última vez que a gente foi com as meninas na Antártica, era engraçado porque a população feminina do barco era maior do que a masculina, e foi a primeira vez que a gente passou do círculo polar com as meninas, quer dizer, numa região onde a maioria dos turistas não consegue chegar, os navios de pesquisa não vão, e eu fiz uma besteira em alto mar. Eu descobri uma pedra que não constava em carta náutica, a gente encalhou o barco a 12 nós de velocidade nessa pedra, ele batia com muita violência, a pequenininha gritava: papai, eu vou morrer, papai, eu vou morrer. Claro que eu estava nervoso, mas essa convivência muito próxima num espaço físico muito apertado, cheio de contingências, tem ajudado a gente a se entender melhor esses dias. Eu imagino. Sabe que eu ia até te perguntar, pesquisando as tuas viagens, uma dúvida que me ocorreu, até por ver teu perfil, eu vi umas poucas falas da tua esposa. Para você é mais difícil viajar sozinho ou viajar com a família? O que é mais difícil para você pelo teu perfil? Bom, depois que eu conheci vários franceses, que hoje são meus amigos, eram meus ídolos, que foram navegadores, alguns são ainda navegadores importantes na França e na história das navegações no mundo, muitos deles navegadores solitários. Eu me interessei pela experiência de cruzar um oceano onde você é condutor o tempo inteiro. Você não tem um comandante, um motorista, um piloto. É você com seus dedos que vai fazer a encrenca chegar do outro lado. Com as suas decisões, com o seu cuidado, com a sua concentração. Durante os poucos minutos de sono que você tem a cada dia, o barco vai estar sozinho e o responsável por acordar 40 minutos depois, corrigir a rota, é você. E isso me fez, assim, eu me sinto mais ou menos bem e confiante quando eu estou sozinho dentro de um barco. Quando eu estou com uma tripulação, esse ano a gente foi para esse ano, aliás, eu amanheci em 1º de janeiro na Antártica com o meu primeiro barco, com o primeiro veleiro. Depois de 30 anos, foi uma viagem assim, só para matar a saudade. E a gente estava numa tripulação complexa. Um dos amigos nossos que estava a bordo, ele tem algumas restrições físicas, tem uma válvula, um cara super jovem, mas ele tem um problema no coração e tem um problema gravíssimo de
de coagulação sanguínea. Quer dizer, se ele se machuca, seria um problema muito sério. E foi uma das viagens mais legais que eu fiz até hoje na minha vida. De mais de 40 viagens para a Antártica, foi a primeira vez que eu fiquei quase 2 meses no barco sem lavar a louça uma vez. Tinha um cara só especialista da limpeza, só cuidando da limpeza, que é um assunto muito importante. Então ele vinha aqui como se fosse a defesa, a vigilância sanitária, varrendo, limpando, passando pano, com capacete, joelheira, ombreira, porque o barco pula, balança. Um outro amigo, o Sérgio, só cuidou da cozinha, o Júlio só cuidou de contar piada e fazer a gente dar risada, o Jack só cuidou da parte mecânica de manutenção. Então dá um medo você estar numa máquina que já tem 30 anos, que normalmente poderia ficar decadente, desgastada, cansada, e fazer uma viagem assim que foi muito difícil. A meteorologia esse ano foi terrível na região da Convergência Antártica, muito mar contra, alto, e a gente não teve um único problema. Acabei deixando o barco nas Ilhas Falkland, e ele está lá preso agora em Port Stanley. Meu próximo projeto vai ser buscar ele de volta. E você voltou quando, Amir? Porque você passou por lá, você passou então o Réveillon, a gente já tinha aquela coisa na China acontecendo, mas a gente jamais podia imaginar a dimensão que ia tomar tudo isso, né? Você voltou quando para cá? Eu voltei no começo de fevereiro, do Paratizinho, deixei o barco lá, e aí a gente tinha uma viagem para a Antártica, uma outra viagem para a Antártica, mas num barco de turismo, num barco da Quark Expeditions, onde a gente levou o maior número de brasileiros, eu acho até hoje, para a Antártica. Foi um grupo muito bacana. Essas pessoas assim, criaram um elo de ligação, e isso é uma coisa que sempre acontece nessas viagens, que eu acho que vai continuar para sempre. Tinha gente de vários lugares do Brasil. Então eu fiz ainda essa segunda viagem. A gente encontrou esse barco, era um barco de turismo muito bacana, um navio de exploração, né? Pequeno, hiper luxuoso, confortável, não sei o que, bem diferente da viagem que eu tinha acabado de fazer. E aí a gente desceu em Punta Arenas e conseguimos fazer o retorno de Punta Arenas para cá. Um dos amigos que estava lá, um dos filhos do Binho, ele foi casar acho que nas Maldivas, e está lá até hoje. Ficou lá preso. Uau, a gente escapou por um triz. A gente ainda pegou os últimos voos sem saber que haveria essa parada total. Eu tenho vários amigos aqui perto de casa que são donos de restaurantes, de redes de restaurantes, mexem muito com essa parte de gastronomia, não sei o quê, e eles falavam: imagina, isso não vai acontecer aqui, de fechar os estabelecimentos, né? E foi só a gente chegar aqui, tumba, fechou, e agora a gente está testemunhando um feito completamente inédito na nossa história. E é muito legal você estar falando isso. Não, primeiro eu queria falar uma outra coisa. Na hora que você falou dessa turma, será que a gente podia arranjar uma turma de hebraica para ir com você, Amir? Tem que se preparar muito para fazer uma inscrição dessa. A hora que quiser, com o maior prazer, mas agora essa perspectiva. A gente ia fazer uma outra viagem como essa para a Islândia, uma viagem completamente diferente para lugares onde os turistas normais não conseguem ir, porque durante uma época do ano tem regiões da Islândia que não são acessíveis para o turismo, e é um país maravilhoso, com aquelas termas e com experiências legais de 4x4, que são os maiores especialistas no mundo, experiências de viagens a cavalo, e de barco, coisas interessantes. Mas tudo isso ficou no ar. Mas montar um grupo para viver uma experiência assim forte em altas latitudes é um troço assim que é muito fácil fazer. Eu estou agora encasquetado, né? O Pão de Açúcar, supermercado em São Paulo. O ano passado eles começaram a importar da Noruega um caranguejo que virou um problema ambiental. É um king crab que veio do mar lá das Aleutas, e os russos, há 30 anos atrás, trouxeram alguns casais desses caranguejos para o mar de Barents, lá na divisa com o norte da Noruega, em Kirkenes. O caranguejo se adaptou tão bem, ganhou escala comercial,
e entrou no mar da Noruega e hoje esse caranguejo virou um problema. Então, hoje tem um programa lá que se chama King Crab Safari. Eu sou viciado nessas coisas do mar e eu estou morrendo de vontade assim que surgiu uma oportunidade de comer esses caranguejos da Noruega. O mar da Noruega não é que nem aquele mar maluco lá das aleutas, não sei o que, difícil. Então é fácil de pescar. Você vai num skidoo, faz um buraco no gelo, pega os caranguejos e come na beira do fogo. Eu vou deixar essa pergunta até quando eu botar aqui com os comentários para o Bialski. Vou lançar essa campanha, acabe logo a quarentena para a gente fazer uma viagem com a Mir Klink. Agora, Mir, você está falando aí das coisas que te encantam, assim, até para a gente se inspirar nesse momento que as pessoas estão tão fechadas, em si mesmadas, pensando assim, eu queria também alguma coisa do que você viu e que te impressionou. Eu sei que você fala muito disso, mas eu queria tocar nesse ponto de fatos marcantes assim nas tuas histórias, ou alguma paisagem, ou alguma coisa marcante que inclusive te alimenta para momentos difíceis, talvez até como o momento que a gente está vivendo agora, né? São experiências que nutrem a gente de vida, né, de vida real, que é fora do consumo da cidade, é fora desse automatismo que a gente vive, que eu acho que para um momento decisivo como esse, também te traz uma fortaleza muito grande. O que você lembra, o que você pensa, por que voltar da quarentena, o que te move nesse sentido? Bom, eu já falei isso, eu tenho lá minhas sérias dúvidas sobre a eficácia de uma quarentena num país como o Brasil. O Brasil é um país complexo. Por exemplo, minha mãe era sueca, eu tenho muitos amigos e primos na Suécia. É muito simples você passar por situações como essa em países ricos e pouco populosos. O Brasil é um país rico, é também muito pobre e é continental. Tem proporções continentais em tudo, nas vantagens, nos recursos e nos problemas. Então, no Brasil é muito diferente. Por outro lado, eu sei que é uma decisão que a gente tem que seguir, simplesmente. E uma das coisas que a gente aprende interessante num barco, e principalmente quando a gente tem essa oportunidade de estar presente com a noção de finitude, o tempo inteiro a gente sabe que a história pode acabar em 5 minutos. Um amigo nosso, um cliente da minha marina, em Paraty, já tem mais de 40, 50 viagens para a Antártica. O ano passado eles sumiram no Atlântico, onde eu deixei o barco, voltando para as Falklands da Antártica. E quando você tem essa noção da finitude, você passa a ter uma tolerância muito maior para as dificuldades físicas. Então a gente acaba percebendo que é importante ser paciente, que é importante se controlar. Não é fácil conviver um grupo de pessoas num ambiente pequeno. Eu falei, se você perguntou... Uma travadinha agora. A gente está travando só um pouquinho a tua imagem pra gente. Travou um pouquinho, mas acho que já voltou. Oi, desculpa, a gente só vai trocar aqui pra qualidade melhorar um pouco. Adoro. Amiga, a gente tem que ter essas pessoas que nos ajudam. Problemas técnicos, a gente já troca. Quer colocar o Wi-Fi? Sim, um minutinho. Consegue desligar? Como que eu faço? Ele tá arrumando junto com as filhas dele maravilhosas, que é um assunto que eu vou tocar daqui a pouquinho com ele. Vou aproveitar que elas apareceram aqui para falar com ele sobre isso também, porque é muito inspirador, né? A gente ter uma pessoa como ele com a gente aqui falando a respeito. Falando a respeito de solidão também, eu vou incluir ele aqui daqui a pouquinho. Elas vão colocar aqui o Wi-Fi para ele e eu já vou adicionar ele aqui de novo. Se vocês quiserem me pedir aqui a solicitação, mas eu também posso adicioná-la a hora que vocês me derem o ok. Deixa eu voltar aqui os comentários da galera. Pessoal, vocês estão curtindo muito? O que o pessoal, Amir, família linda, e é mesmo. Eles são muito lindos. E eu vou tocar num ponto bem legal que eu vi fazendo uma pesquisa sobre a vida deles. Além do que a gente já conhece, eu consegui umas entrevistas bem legais e bem difíceis aí da gente localizar. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui para eles sobre família. Tá legal, né, galera? O Fábio. Tá bem bacana, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se ele já tá de volta.
E eu já vejo aqui, vamos ver, Amir. Eba, vamos ver se vai dar certo. Vamos para a Antártica, o Daniel? Vamos lá, meu, adorei, eu fiquei meio empolgada. Meu marido vai amar essa aí. Ele tem barco lá na Argentina. Vai curtir essa parada aí, hein, gente? Vamos nessa, Amir? Vamos lá. Vai, ó, vai ficar gravado aqui, viu, gente? Vai ficar 24 horas gravado. Amir, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eva, tá te vendo bem. O áudio tava muito bom, mas agora a imagem ficou nota 1000, né, galera? O Amir, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava pesquisando aí, eu vou desativar mais um pouquinho, tá, gente? Nosso presidente aqui de Hebraica falou que tá fechada essa viagem, essa expedição. Vejo a hora de acabar. Bom, termina só de falar, você tava falando sobre quarentena, né? Tuas dúvidas sobre eficiência. Aí depois eu já te faço a próxima pergunta. Você tava falando sobre a tua dúvida da eficiência da quarentena num país como o Brasil, que é um país de tantos contrastes. Você estava falando sobre a tua visão sobre isso. Isso, e eu estava falando sobre a diferença que você perguntou, eu não acabei de responder, entre estar sozinho e estar com outras pessoas. Então, eu tenho no currículo as viagens malucas, inéditas, não sei o quê. Não sou motivo de orgulho, nem nada, não sei até porque eu fiz tantas bobagens assim. Mas o que me alegra muito é poder contar que eu nunca machuquei uma pessoa na minha vida, nunca. Eu nunca bati num ser humano e nunca machuquei alguém numa viagem. Nunca perdi um tripulante. Todos meus amigos americanos, australianos, franceses, alemães, noruegueses, já perderam tripulantes. E eu nunca passei por essa experiência. E aí, sobre a história da quarentena, eu tenho dúvida se no Brasil tem eficácia ou não. Mas é um remédio que a gente tem. E a gente tem que ter, nesse momento, o espírito colaborativo. Temos que pensar no todo, temos que pensar na nossa comunidade, na nossa família, no nosso país. A gente tem que pensar de uma maneira aberta. E, infelizmente, nos países latinos, a gente tem essa cultura do egocentrismo, de pensar no que é meu. E quando você estuda a história de nações que foram perseguidas, que passaram por vários problemas, talvez a característica mais surpreendente da comunidade judaica é essa capacidade de união. Essa capacidade de união que tantas outras culturas perderam ao longo do tempo. Não tem. Que os japoneses têm, por exemplo, em pensar sempre no próximo. Você nunca coloca a sua sacola no banco vizinho, mesmo se o aeroporto estiver vazio. Porque alguém pode precisar sentar naquele banco. E esse hábito de pensar no todo, no conjunto, a gente está praticando agora. Então, eu acho absolutamente essencial a gente cumprir o que, em maioria, a gente combinou, de seguir um procedimento de isolamento que é muito chato, é complicado, é difícil, porque não é que a gente está no meio de uma tempestade, se aproximando a cada dia do nosso porto querido, da nossa casa. A gente está à deriva, não sabemos quanto tempo vai durar, não sabemos os efeitos colaterais disso. Não estou preocupado com a minha conta no banco, com os meus negócios, mas eu estou preocupado com a dor que há de virada do fechamento das empresas. Muitos amigos nossos estão fechando empresas, estão demitindo até o pessoal da área de serviços, por exemplo, onde os funcionários têm uma remuneração mista, uma parte é fixa, uma parte é sobre serviços. Os próprios funcionários estão pedindo para serem porque eles não têm como sobreviver sem o movimento. E essas questões me preocupam muito. Nós somos muito frágeis em questão de saneamento, em questão de recursos públicos que são sempre mal utilizados, em questão de saúde. Temos tantos exemplos da nossa competência na área médica, mesmo na área pública. A história do SUS é muito interessante, mas ainda a gente está muito longe do que seria o ideal. Então, esse aspecto me preocupa bastante. Eu acho que você está super certo, isso é vida real, né, Amir? Essa é a vida real do que a gente está vivendo agora, como você diz. A gente tem tantas, e no teu caso, né, eu li muito das tuas coisas, falando sobre essas previsões, tudo muito calculado, embora seja uma grande aventura para quem está vendo de fora, mas você tem um estudo, né? Tem um estudo em cima das tuas aventuras, vamos dizer assim, e o que a gente vive realmente é muito inusitado. Você sabe que uma das pesquisas que eu fiz a respeito de vocês, né, de você, da tua família, que eu queria trazer um pouquinho aqui pra gente, que eu acho que é uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu sou uma pessoa muito encantada pela questão da educação.
né? E claro que eu acho que para tuas filhas a experiência de viajarem num barco com vocês, essa experiência que você contou, de estarem todos juntos confinados, com essa convivência, esse aprendizado sobre o outro tão grande. E uma frase me marcou de uma delas, falando assim, acho que foi uma coisa em 2013, mais ou menos, isso para mim foi muito legal, eu queria que você falasse sobre isso, que ela comenta assim, olha, as minhas amigas, assim, com 6, 7 anos, elas já estavam começando a ir para Disney, né? Todo mundo estava indo para Disney, e a gente estava indo para Antártica, né? E o que isso trouxe para elas todas, né? Como experiência. Isso para mim foi muito legal, porque tira um pouco dessa coisa até consumista, né? Automática, e é você viver uma vida que é a tua vida, é a tua novela, que é diferente da do outro, que não está baseado nesses conceitos. Queria que você falasse um pouquinho dessa vivência e do que você percebe nas suas filhas, das experiências que começaram com você com a tua esposa, o que isso repercute na família de vocês? Bom, acho que eu fui muito feliz no sentido de conseguir contaminar a minha família com o que eu gosto de fazer. Eu tive um pai muito duro, meu pai era libanês, um homem extremamente duro, violento, difícil, patriarca, judiava muito da gente. Tive uma mãe muito ligada com a arte, com a cultura e sempre muito desprovida de qualquer benefício material. Meu pai era muito duro, não deixava dinheiro para ela e ela levava isso na brincadeira. Então a gente aprendeu a enxergar mundos completamente diferentes. E a grande herança que eu recebi, eu acho que foi o apreço pelas experiências vividas. Os dois moraram em países muito distantes, viveram situações que eu nunca poderia imaginar, situações de muitos sucessos, situações de perda, que eu nunca imaginei. Eu aprendi a valorizar essa história da experiência. Eu fui feliz na minha família, quando casei com a Marina, porque ela compreendeu o patrimônio que eu tinha, que não eram os bens, aviões, essas porcarias todas que não servem para nada, casa, fábrica, não, que eram as histórias para contar. E eu tinha esse prazer de contar para as meninas, quando eram pequenas, histórias incríveis que eu tinha vivido, e eram muitas e diferentes, em lugares malucos. E depois, quando elas cresceram, um dia uma falou uma coisa muito emocionante em casa, ela falou, nossa, papai, era tudo verdade. Era verdade. E aí eu descobri quantos amigos eu tenho que tem banco, que tem grandes empresas, e não tem uma história para contar para os filhos que seja dele, vivida por ele. Ele tem quanto dinheiro para contar no banco, ele tem acesso a Disney, não sei o quê. E a gente, de brincadeira, começou de brincadeira, 1 ano e pouco atrás, eu falei para a Marina, Marina, chega, eu não quero mais ser rico, eu quero ser muito rico. Muito. E nós seremos muito ricos quando não tivermos mais nada. O que a gente precisa para viver com o conforto que a gente gosta, a gente tem. Eu quero ter mais tempo, eu quero ir mais vezes. Esse verão fui 3 vezes para a Antártica. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E de alguma maneira as meninas perceberam. E a Marina teve um papel muito importante. A primeira vez que a gente levou elas numa viagem para altas latitudes, lá para o continente austral, onde ela colocou uma condição disciplinar para as meninas poderem ir. Elas queriam ver o que o pai vai fazer tantas vezes nesse lugar maluco. Elas viam as fotos, mas elas queriam conhecer. E a Marina falou, tudo bem, vocês vão, mas vão ter que fazer um diário todo dia, todo dia. Eu não quero, tô com preguiça, já tenho que estudar, fazer lição da escola, não sei o quê. E essa experiência de obrigá-las a fazer os seus próprios diários, em vez de elas ficarem olhando a gente escrever a nossa história, foi muito importante, porque em poucos anos, elas entenderam que cada pessoa, mesmo que não tenha viajado, que nunca tenha ido para Disney, e nem que tenha saído do seu bairro, tem uma grande história para contar. Todos nós temos grandes histórias para contar, mas a gente precisa de uma certa disciplina, e a gente só vai perceber isso quando a gente ler o nosso próprio diário de 1 ano atrás. Parecia prosaico tudo aquilo que eu estava fazendo, as pessoas com quem eu estava falando, mas hoje eu olho para trás, com toda a experiência que eu tenho, e falo, nossa, mas que ano incrível, imagina, a gente andava no meio das pessoas se abraçando, e agora, de repente, nós fomos privados disso. Então a gente sempre tem, individualmente, cada ser humano sempre tem uma história
legal para contar. E o exemplo prático que eu dou disso, né, eu gosto muito da experiência prática, é que todas as crianças que viajaram no meu barco até hoje escreveram seus próprios livros, de verdade. Não é uma figura de linguagem, escreveram... Não, escreveram um livrinho de verdade. Verdade. Eu ia até te perguntar, porque eu vi o livro, acho que eu vi essa entrevista que vocês deram juntos em família por causa do livro, acho que da Marina, que ela foi, né, tinha uma viagem, acho que saiu um livro disso, acho que é justamente por causa disso que você está falando, por causa dessa disciplina de ter o olhar, de ter que, vamos dizer assim, de ter um legado, né, Amir? Tudo que eu faço pode produzir um legado e um legado concreto, ser um cara concreto, né? E hoje a gente está vivendo uma revolução que já se anunciava antes dessa catástrofe que nós estamos, da qual estamos participando, que é um certo desprendimento em relação ao mundo material. Por exemplo, as minhas filhas sabem que elas não vão ter essa casa, os imóveis, as casas que a gente constrói, os negócios malucos que a gente faz. Elas não têm interesse nisso, elas não têm interesse em ter um carro. Para que ter um carro? O legal é ter um carro de cada cor, a cada dia, a cada hora. E hoje é possível, aplicativo, né? Eu tenho mania, desde os tempos de escola, meu apelido na faculdade de economia era calça preta, camisa azul. Eu tinha um apelido, até hoje, 60 e tantos anos, eu uso calça preta e camisa azul. Eu não quero mais ter roupa. Não vou andar pelado com 65 anos, não vou. Mas hoje, pode ter um aplicativo. E eu quero, de manhã, eu falo calça preta, camisa azul. Vem prontinha no cabine, pelo delivery, pelo drone, sei lá. Então a gente está vivendo um mundo onde a gente está começando a valorizar muito mais os benefícios em oposição aos bens. Os bens são efêmeros. Né? Não, isso que você está falando, eu me identifico 100%. E às vezes a gente fala isso para as pessoas, eu falo, ela é louca, né? Eu falo, para que precisa ter carro hoje em dia? Eu concordo assim 100% com você, Amir. Mas isso você vê de uma maneira positiva, você vê que é um avanço para a gente como sociedade? Claro, eu gosto de pilotar asa rotativa, asa fixa. Assim, você pode me dar o Learjet, o último modelo, o helicóptero biturbina, uma chave, não vou perder meu tempo. Não sei se você já viu como é cuidar de uma porcaria dessas. É uma encheção infinita. Os amigos que eu tenho hoje que tiveram máquinas malucas, voadoras, eles falam, nossa, como era burro. Era só dor de cabeça. Imagina, hoje você compra o uso dos bens que você quer. E essa possibilidade mudou muito o modo de pensar. Vai mudar, provavelmente, mais ainda depois dessa história da quarentena que a gente está vivendo, porque a gente vai perceber que, essa casa eu que fiz, está em meu nome, é linda, não sei o quê, mas não me pertence, se eu morrer, não me pertence mais. E eu não tenho planos de morrer tão cedo, então eu poderia alugar ela, ou poderia alugar uma diferente a cada ano, a cada mês, talvez. Mas fala uma coisa, você sempre foi assim? Ou você acha que você foi ficando assim à medida que você foi tendo as experiências? Porque você é um cara, de novo, da prática, você fez teu barco, né? Eu não me imagino fazendo um barco, Amir. Então, assim, você põe a mão na massa. E também uma outra crise que a gente tem hoje, se de um lado a gente tem essa questão que é muito legal, disso que você está falando, do compartilhamento, e até de uma certa abundância, né, por um lado da sociedade, a gente tem um pouquinho de uma dificuldade também das novas gerações do fazer, né, de botar em prática o que tem na cabeça. É uma questão que está sendo observada. Como é que você vê isso? E queria saber de você também, se você sempre foi assim. Eu não sei se eu fui assim, mas a gente teve tantos altos e baixos quando éramos pequenos, e a gente aguentava as loucuras do meu pai de fundar impérios, ele quis montar um país na América do Sul. Assim, eram loucuras, ele era um visionário extremamente inteligente, falava 7, 8 idiomas, mas ele não era um homem empreendedor, ele era só louco. Então ele comprava as coisas e não fazia acontecer. E ficava tudo. Então eu fiquei com essa angústia durante a minha infância de fazer. E peguei um gosto muito grande. Eu deveria ter feito engenharia. Eu gosto de fazer com as minhas mãos, adoro construir, assim, tenho o maior orgulho do Paraty 2. Até hoje é o barco mais moderno navegando na Antártica.
Tá lá, cada milímetro dele a gente pensou, desenhou, soldou, chorou, brigou, se arrependeu, gritou e funciona. É uma máquina linda, tem 3 anos de autonomia. Dá muito prazer e é muito gratificante essa experiência do fazer. E aos poucos eu fui aprendendo isso. Meu pai tinha 0 de habilidade manual. Tudo ele mandava fazer, mandava as pessoas fazerem para ele. Ele nunca fez nada com as próprias mãos. E eu peguei um gosto muito grande por esse exercício de fazer. E eu acho que hoje em dia eu estou aprendendo muito com as novas gerações, a geração das nossas filhas e a geração subsequente, que ainda não tem nem 12 anos, porque eles têm uma visão diferente do mundo. Eu tenho um privilégio, assim, eu não passei pelos conflitos, problemas da Segunda Guerra, como meus pais viveram, por perseguições e essas coisas, mas eu tenho uma consciência muito cristalina sobre essa noção, como eu falei, da finitude. Quer dizer, quando você sabe a consequência, aquilo que levou uma vida pode desaparecer em 3 minutos, você muda a tua escala de valores. Eu mudei a minha escala de valores há um bom tempo já. É de 2 anos para cá, numa conversa com a Marina, que a gente decidiu, caramba, nós queremos ficar mais rico que o dono do banco quando a gente tem conta. E nós estamos ficando. É difícil se desvencilhar de todos os bens, organizar a sua vida. Eu não quero ser mais dono dos negócios que eu tenho, mas eu quero ser dono do meu prolabore. Eu quero ser dono da operação, eu não quero ser dono dos ativos, dos galpões, nada disso. E hoje é possível, né? Nenhuma companhia de avião hoje em dia é dona dos aviões. Né? Você faz leasing, você aluga, renda, sei lá. Então a gente está num mundo onde é possível a gente caminhar em busca dos benefícios. E a gente tem acesso hoje a benefícios inimagináveis há tão pouco tempo atrás. E eu acho que para essa geração das meninas, eles têm uma facilidade maior nesse sentido do desapego. Eles têm uma dificuldade de fazer com as mãos, porque tudo vem pronto hoje. Você compra pela internet, tem sempre alguém que faz, você entra no bendito Google, ele responde todas as respostas. Mas por exemplo, eu adoro os projetos que a gente faz. Estamos trabalhando agora no conceito de habitações flutuantes, de casas flutuantes, que são incrivelmente mais confortáveis, bonitas e sustentáveis. Oi? Aonde são as casas? Nas áreas que a gente tem junto ao mar em Paraty, na minha marina, a gente está fazendo uma experiência. O meu escritório lá, por exemplo, não é uma casa fixa, com fundação, fossa e essas coisas. Não, é uma ilha flutuante, onde eu tenho meu escritório, departamento de pessoal, fábrica de gelo, quadros elétricos e não sei mais o que. E funciona magnificamente bem. Todo mundo falou, mas você é louco, fica aberto. Eu falei, fica aberto, a gente tem segurança, tem tudo lá. E é uma delícia, a gente está a 50 metros do Oceano Atlântico, 50 centímetros. Quer dizer, eu saio da mesa do desktop, do computador, e tumba em 3 metros do lado, eu entro dentro de um barquinho e vou para Angra dos Reis. Esse ano fui para Santa Catarina. Assim, a gente decide no minuto. Então, existe hoje essa possibilidade de ter acesso a muitas coisas. O que eu acho que vai ser um desafio para as novas gerações, você falou do processo de educação, que é um assunto que me interessa profundamente, vai ser aprender a eleger um foco. Eleger um foco. E isso os nossos pais tinham. As pessoas que migraram, que sofreram perseguição, eles tinham um foco. Eles eram muitas vezes obrigados a casar com uma pessoa que eles nem conheciam, e eles abraçaram isso como se fosse a razão da sua existência e seguiram juntos até o fim. A gente às vezes não gosta de tudo que a gente vê, mas a gente pode aprender a gostar do que a gente tem. E a gente vive essa dificuldade hoje. Eu tive um atrito com o pessoal da escola da nossa filha pequena, né? Se tiver uma riquinha na família, vai ser ela, porque ela só gosta de pensar em dinheiro, né? As outras artistas, não sei o quê, eu não ligo para dinheiro, essas coisas. E ela tá na GV, fazendo o ADM, e a escola convidou os alunos para passar, não sei quantos dias, na sala de um CEO de uma grande empresa do Vale do Silício. E eu falei, meu Deus do céu, não! Aprender como é o dia a dia do CEO? Não, tem que aprender como é o dia a dia do cara do almoxarifado, do cara da segurança.
é um processo longo de aprendizado. E aprender é uma das coisas mais incríveis e é uma experiência que, na minha opinião, se transformou muito como nunca antes e se transformará mais ainda. Porque o nosso processo de formação hoje em dia, quando a gente tem acesso a tanta informação, que não quer dizer conhecimento nem sabedoria, a gente tende a desleixar, a gente tende a desperdiçar essa informação. E aí é importante a gente abraçar o que a gente quer fazer. Eu quero ser um cientista na área de biologia, eu quero ser um doutor em física, eu quero ser um cirurgião, eu quero transformar o mundo, eu quero uma solução mais eficiente para o problema de saneamento, não sei, mas é muito importante abraçar uma causa. É a única dificuldade que eu vejo que essa geração mais nova enfrenta hoje, porque as possibilidades são tantas e eu acho que vai se sair bem e vai ficar rico no sentido que eu gosto da palavra, que é dono do seu tempo, dono de um legado, dono de uma experiência e dono das histórias que você construiu, quem conseguir fazer isso, abraçar. Então, essa experiência agora da quarentena é dolorida para alguém que gosta de viajar, mas está sendo importante para a gente conviver. Mas você vê que, assim, pelo que você está me falando, e aí eu quero jogar também essa bola para você, embora presos, né, embora nesse sentido de retenção, de momento, de ter que ficar, também tem um repensar ou um pensar, um refletir sobre essa liberdade, né, porque para mim fica muito claro pelo que você está falando que riqueza é você ser dono de você, ser livre, né? Essa é a verdadeira riqueza, inclusive para você ser rico financeiramente, inclusive para você poder ter o poder de escolha. E essa construção, ela é a mais difícil, né? Porque é muito difícil você ter escolha na tua mão. É mais fácil a gente culpar o governo, culpar, sei lá, o chefe, né? É mais difícil, né? Ser dono de você mesmo, ser livre. É um grande desafio, mas é um desafio que soaria utópico há muito pouco tempo atrás e hoje ele não é mais utópico. Pode não ser fácil alcançar, mas é importante a gente abraçar, a gente fazer uma escolha. O mundo hoje exige da gente escolhas contundentes, reais. Não tem mais profissões importantes, mais importantes ou menos importantes. Qualquer atividade mais maluca do mundo, andar de skate, de costas, pode ser uma carreira de sucesso. Está cheio de exemplos engraçados de pessoas que foram muito fundo naquilo que gostam de fazer e acabam virando exemplos, né? Um dos caras que transformou o mundo, o Jobs, né? Imagina, mudou todos os hábitos que a gente tinha, né? Quem que imaginava que a gente se comunicaria com o polegar, os membros mais inúteis que... E Amir, ele também usava a mesma roupa. E ele usava só a mesma roupa. Ele também. Mas é incrível. Então, assim, tem tantos exemplos inspiradores pra gente e acho que esse é um momento importante para a gente lembrar deles, para a gente olhar um pouquinho para trás da nossa história, a história dos nossos pais e avós, sempre traz algum ensinamento importante das opções que eles fizeram. Meus pais não nasceram no Brasil, pai e mãe nasceram fora do Brasil e eles são 1000 vezes mais patriotas do que o meu amigo mais ufanista, porque eles abraçaram com o coração uma nova cultura, um novo país, abraçaram. Não estavam fugindo de nada. Tiveram muitos problemas, muitos conflitos, muitas encrencas na vida e fizeram uma opção consciente e emocional também. A emoção, eu acho que vai passar a ter mais valor. Uma das razões pelas quais todo mundo... Mas para que você vai tanto para a Antártica? e é engraçado. É a experiência humana que me fascina. Eu que não gosto de vida social, detesto essa de lives, cheio de palpiteiros, teóricos do sucesso, falando bobagem, caras dando conselhos sobre empreendedorismo, nunca fizeram um carrinho de pipoca, filósofos do absurdo, não sei o quê. Mas eu gosto muito dessa experiência de fazer, de deixar alguma coisa. E a gente hoje, assim, acho importante a gente abraçar
alguns objetivos de maneira contundente. E você sabe que você falou essa coisa da família, dos teus pais imigrantes, né? Um valor muito forte para a comunidade judaica é a questão da família, né? Ela é indissociável, né? Inclusive, eu vi numa aula muito legal faz pouco tempo, de cultura judaica, inclusive, a questão de que você pode ser livre para você fazer qualquer coisa, e é muito melhor quando você tem uma raiz, né? Que aí você tem uma liberdade, uma perspectiva muito mais ampla. E eu queria te perguntar como é que é isso para você, se você ser um desbravador, você citou aqui algumas vezes a tua família, tanto a família da qual você veio, quanto a família que você formou, é uma coisa importante, e eu queria te perguntar o quão importante é para a gente poder fazer esses mergulhos. Quão importante na tua vida, ou talvez um exemplo para a gente, para as pessoas que te gostam, que te ouvem e tal. Tem muita gente que te acompanha também, né, amigo? Quando a gente anunciou que era você, muita gente, nossa, é imperdível, eu quero ver, querem saber o que você tem para falar, diante de tanta experiência que você construiu. Como que é essa questão da família para você, no sentido de âncora, usando essas figuras, né? A âncora para você poder dar os teus mergulhos, como é que você vê isso aí? Bom, eu demorei um tempo para perceber isso, talvez uma falha, porque minha mãe era europeia. Eu demorei um tempo para compreender a dimensão da sua pergunta. E a família do meu pai era um problema, a família libanesa, cheia de brigas, de inveja, de disputa entre irmãos, coisas que não eram para acontecer, que não era para ter. A família da minha mãe, escandinava, assim, todo mundo isolado, ninguém se fala, não tem... E por isso que eu falei que é importante a gente olhar para as nossas raízes, mas lá para trás, a gente percebe que em tantos momentos a união, esse espírito de união, de abrir mão, de fazer uma concessão em prol de um objetivo comum, fez uma diferença muito grande. Minha mãe contava quando ela era pequenininha, durante a Segunda Guerra, quando houve uma onda de frio no Báltico e os russos atravessavam o Báltico congelado, e muitos chegavam mutilados, perdiam membros e morreram no frio, e a experiência que foi para ela de ajudar os sobreviventes dessas travessias alucinadas de sofrimento absolutamente intenso. E os suecos sempre tiveram muito medo dos russos, né? Mas de repente, quando existe esse espírito de solidariedade, de cooperação, você acaba aprendendo, de certa maneira, incorporando. Então, ela tinha uma visão muito humanista da vida, e de alguma maneira ela passou para a gente. E eu já fiz coisas incríveis, por exemplo, onde eu talvez tenha feito maus negócios no aspecto financeiro, no aspecto de risco, mas foram experiências que foram muito importantes, fazem parte da minha história. Cada pecinha que eu tenho aqui no escritório hoje, cada cabo, cada manilha, cada bolinha tem uma história. Não tem nada por acaso. Não veio nenhum decorador cretino aqui dizer o que eu tenho que pôr na parede, o quadro. Não. Eu juntei as coisas que me ajudaram a contar uma história. Não tem uma única peça aqui que não tem sua própria história. É muito legal. Eu agradeço hoje a meus pais e aos seus ancestrais. A Marina está fazendo um trabalho muito bacana sobre a história da vida dela. Ela tem uma tia que era uma grande historiadora, uma pessoa muito fortemente ligada à religião. E eu não sou muito ligado à religião, mas eu gosto de entender as coisas de Deus. Quando eu estou nas roubadas na Antártica, às vezes, quando peguei aquela tempestade da Sydney Hobart lá, que piorava cada dia. Durante 10 dias o mar piorou, as ondas aumentavam, as tempestades cada vez. Uma hora eu falei, caramba, chega, mata logo, né? Eu não tenho medo de conversar com Deus, foi muito engraçado. Mas ela está fazendo um estudo da árvore genealógica dela, né? Ela é parente lá do Manuel Bandeira, não sei o quê, e ela foi descobrindo a origem dos familiares que vieram de Portugal, no século XVI ainda. Então é muito interessante. Eu achei bacana que ela pegou um gosto muito grande por isso, de entender as decisões que antepassados tomaram, que eram difíceis pra caramba. Fazer comércio antes da existência do motor à explosão, quando os navios eram puramente à vela, quando as distâncias eram gigantescas, quando o desconhecimento do mundo era muito profundo.
E eu acho que isso a comunidade judaica, na minha opinião, faz de uma maneira exemplar, que esse culto à tradição é muito importante. É muito importante você conhecer as suas raízes. Não é uma questão ufanista, não. É uma questão de respeitar os antepassados que têm tanto para nos ensinar e conseguir passar isso para frente. E eu acho que quando você consegue fazer isso, você acaba construindo um caminho mais bonito para o futuro e um caminho que fica. Importante, finalmente, o que fica não são os prédios, as mansões, o que fica são as histórias que cada um viveu. Amir, assim, eu poderia certamente conversar com você mais 2 horas ou 3, que é o que o pessoal aqui gostaria. Tem gente que já falou aqui que conheceu o marido por causa do teu livro. Tem gente que falou aqui que paga a internet para ver as coisas que você tem para falar. Então, isso aqui é só um pouquinho da nossa audiência aqui, que está acompanhando essa nossa conversa realmente incrível. Eu queria te agradecer muito, e eu gosto muito, o Bialski está até agradecendo aqui você imensamente, nosso presidente da Hebraica, agradecendo muito por essa dose incrível de conhecimento, diz aqui o Bialski. Muito obrigado mesmo. Já convido, sim, o Amir para vir no clube. A gente quer muito ter você com a gente perto, porque realmente... Ainda tem o Grêmio de Radioamadores do clube? Tem, Bialski. Responde aqui pra gente se tem o Grêmio de Radioamador no clube. E a gente quer muito... a Marisa está perguntando aqui, falaram para ela da história da janela da Marina. Tem? Que história é essa? Que ela está curiosa para saber. A janela da Marina, quando eu saí do Brasil para fazer a primeira viagem para a Antártica, a última pessoa com quem eu falei foi o cara que ficou cuidando da minha casinha. Eu tinha uma propriedade grande em Paraty, que só tinha uma única casinha que eu mesmo construí com as minhas mãos. E na noite em que eu saí, eu pedi para o Bill, por favor, conserta a janela, porque a chuva está entrando dentro da cozinha, a casa de madeira. E ele falou, seu Amir, hoje eu vou pescar guaiamum, não dá. Eu falei, amanhã você pode consertar. Amanhã é sábado, eu vou beber. Eu falei, domingo você pode consertar. Eu falei, não, seu Amir, domingo eu vou na cidade, vou na missa, não posso trabalhar. Aí ele me jurou que na segunda-feira ia consertar. Eu voltei 642 dias depois do Ártico. Parti para a Antártica e voltei do Ártico. E quando eu entro na casa, eu tenho um choque. A janela estava quebrada ainda. Ele não consertou a janela. Ele não estava lá, eu fui na casa a pé, eu estava querendo andar de volta para o Brasil depois de 22 meses. Eu fui na casa do cunhado dele. E perguntei para o cunhado, falei, Reginaldo, o Bill morreu? Ele falou, não, Samir, o Bill está pescando. Eu falei, o que ele está pescando? Ele falou, guaiamum. Eu falei, ainda, o tempo, 2 anos depois. E aí eu perguntei o que aconteceu com a janela. E a resposta que ele me deu tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho financeiramente hoje, propriedades, empresas, não sei o quê, porcarias, eu ganhei por causa disso. Engraçado, ele olhou para mim nos olhos e falou, seu Amir, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar a janela. E aquilo foi um choque para mim. Naquele instante eu tive um choque. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou esperar 5 anos para fazer de novo outra viagem. Eu vou transformar isso no meu negócio. Eu quero construir os meus barcos e quero construir para terceiros. Quero fazer disso um negócio que é o meu negócio hoje. Maravilhoso, maravilhoso, Amir. Amir, olha, de coração, muito obrigada. Eu sei que você não gosta de bajulação. A gente já entrevistou você e você realmente é um cara muito coerente. E isso é muito legal, inclusive explicitar, eu como jornalista, explicitar para você aqui, sócio da Hebraica, pessoal que está vendo, que não é sócio, que está vendo do perfil do Amir, enfim... Coerência é um valor muito importante para a gente hoje. Então é muito legal ter um cara como você, a gente quer você muito próximo da comunidade. Assim que acabar essa loucura toda, com certeza a gente quer que você venha conversar com os sócios para que a gente possa promover essa roda de conversa. Acho que você tem muita coisa legal para passar. Isso foi só uma palhinha, eu saio daqui alimentada para minha semana, abastecida de inspiração, e é por isso que a gente te agradece muito e até a próxima, tá? A gente fica aí com essa bola levantada, tá, Amir? Prazer em falar com você. Um abraço para todos os membros da comunidade judaica. Tchau, tchau.